College, estudantes e profissionais da área do direito, do público em geral. Hoje é quarta-feira, dia 22 de novembro de 2022. Estamos aqui para dar início a mais um painel de debates, hoje com o tema O negócio jurídico processual nas relações tributárias e o impacto na governança corporativa. Bem, para nos brindar com a exposição aí do tema, nós convidamos o nosso especialista na matéria, o Dr. Caio Bartini. O Dr. Caio é advogado, possui MBA em Direito Empresarial pela FGV, é especialista em Direito Tributário e Processo Tributário, doutorado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade de Buenos Aires. Vai estar aqui conosco também o nosso ilustre professor do curso de mestrado da AMBRA, Dr. Dalto Cuciano, que vai contribuir também para esse evento com seus apartes. Queria aproveitar também e fazer um agradecimento à nossa colaboradora Lígia, a pessoa responsável pela organização desse evento, e a todos da Ambra College, que eu cumprimento na pessoa do professor Alfredo Freitas. Pois bem, pessoal, sem mais delongas aí, antes de passar a palavra ao nosso protagonista, o Dr. Caio Bartini, a quem antecipadamente agradeço o convite, eu queria fazer uma reflexão sobre o tema. E essa reflexão servir de preâmbulo para o início dos comentários e da palestra por parte do nosso ilustre Dr. Caio. Bem, professor Caio, dados recentes, mais precisamente de 2019, extraídos de um trabalho de dissertação de mestrado da nossa colega, a doutora Daniele Fratini, agora mestre em Direito pela FGV, demonstra que o contencioso tributário brasileiro alcançou, nesse ano, uma cifra de 5,4 trilhões, representando 75% do PIB brasileiro. Desse total, 3,8 trilhões se referem ao âmbito federal, enquanto que nos estados e distritos o valor alcança a cifra de 1,5 trilhões. Analisando a esfera desses pretendidos créditos tributários, temos aí, só na área administrativa, o percentual de 26% desse contencioso tributário, enquanto que na esfera judicial, o percentual é de 74%. Em matéria tributária, a dívida ativa é o assunto mais demandado. Alguns dados, professor, do Conselho Nacional de Justiça, do ano de 2020, aponta que 39% do total de casos pendentes do judiciário são referentes a execuções fiscais. A taxa de congestionamento dessas ações nas varas exclusivas do Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo chega ao patamar de 80%, ou seja, a cada 100 processos em tramitação, apenas 11 foram baixados por diversos motivos. Com base nesses dados, professor Caio, qual é a primeira reflexão que a gente pode fazer acerca dessa equação? E, mais uma vez, aí agradeço ao convite e à disponibilidade do professor. Alex, primeiramente, uma ótima noite a você, a todos aqueles que estamos assistindo aí pelos canais da Ambra College. De igual forma, já rendo as homenagens também ao professor Dalton, que está acompanhando e gentilmente fez o convite, a Lídia, que nos acompanha também, a secretária do próprio curso. E, para mim, é um grande prazer estar dividindo informações e compartilhando aqui um pouco das experiências vivenciadas na questão que envolve justamente a atuação em matéria tributária, seja na atuação tanto no exercício da própria advocacia, como também no exercício da questão consultiva, da consultoria, da mesma forma nas atuações de pareceres e da parte preventiva, e o que isso realmente impacta hoje no cidadão. Bom, os números, eles falam por si. O brasileiro, notadamente, e aí eu digo a figura do brasileiro, o Brasil em si, ele em regra, principalmente na questão em matéria tributária, é uma nação belicosa. Não digo belicosa, beligerante,
infelizmente, nós não temos no país uma cultura que preza por critérios de busca de uma prevenção, de evitar que haja tão somente a consequência de uma execução fiscal e, consequentemente, de todos os mecanismos que advêm até que a execução fiscal seja realizada. Então, observem vocês que os dados, quando se fala da questão da litigiosidade da matéria tributária, é extenso. Primeiro, por duas razões. Nós temos um critério que já é natural dentro das próprias procuradorias, que são as representações jurídicas da própria Fazenda Pública nas demais esferas, seja federal, estadual e municipal, e já tem o condão e, consequentemente, a determinação, uma autorização, através até mesmo do próprio poder hierárquico, da necessidade de, uma vez que eu tenho um crédito tributário já devidamente líquido e certo, a cobrança ela passa a ser iminente e essa cobrança se faz não só de créditos tributários, mas de créditos não tributários por meio da execução fiscal. A Fazenda também acaba adotando outras medidas, como a medida cautelar fiscal, regida pela Lei 8397 de 92, que acaba sendo mais utilizada hoje de forma preparatória do que notadamente incidental. Preparatória antes do próprio ajuizamento da execução fiscal, porque a parte incidental ela acaba hoje perdendo objeto pela modificação que nós tivemos pela Lei Complementar 118 em 2005, quando da inserção da letra A no artigo 185 do Código Tributário Nacional, que trata da indisponibilidade patrimonial eletrônica. O negócio jurídico não é algo novo. Está certo que, quando a gente fala, por exemplo, das questões da litigiosidade existente, se buscou e sempre se buscam mecanismos para se tentar evitar essa questão do maior número de processos e medidas judiciais junto ao próprio Poder Judiciário. Hoje você tem uma cobrança exacerbada do próprio Conselho Nacional de Justiça em relação ao cumprimento de metas e resultados, em que boa parte dos juízes acabam tendo que sangrar em relação ao cumprimento de metas, e existe uma demanda muito grande por uma falta de magistrados. Então, é óbvio que a busca de mecanismos que visam justamente evitar essa litigiosidade é o que se espera hoje dentro daquele fenômeno da desjudicialização. Isso também em matéria tributária. Então, quando se fala, por exemplo, na questão do próprio negócio jurídico-processual, a gente tem basicamente uma cláusula que é geral para fins de negociação processual. Qual é o objetivo do negócio jurídico-processual? O objetivo é tão somente chegar e ter a flexibilidade de criar procedimentos de acordo com a vontade das partes, é óbvio que orientado, nesse caso, junto às atividades daquele que fazem parte daquele processo, isso tentando a busca do que se colocou principalmente, notadamente, com o advento da Lei 13.105, em 2015, que é o Código de Processo Civil atual, a questão do processo mais cooperativo. Então, questões de direito que possam vir a ser transacionadas, transigidas, e, a partir daí, então, tentar evitar ao máximo o critério da litigiosidade e da judicialização. Então, nós temos tanto para isso mecanismos previstos no próprio Código de Processo Civil, e um dado relevante, existem fóruns permanentes que são criados com a finalidade justamente de dar uma observância de interpretações e de análises por diversas entidades e matérias. A gente tem um fórum permanente de processualistas civis. E esse Fórum Permanente de Processualistas Civis, quando analisou a questão também em matéria tributária, nós tivemos um Fórum Nacional do Poder Público, que é justamente para verificar
a viabilidade das ações demandadas junto ao poder público em relação ao particular e de que maneira isso pode ser reduzido, mitigado. Foi, inclusive, emanado um enunciado próprio nesse fórum, um enunciado 135, que ele vai justamente determinar que a indisponibilidade do direito material não vai impedir, por si só, a celebração do negócio jurídico processual, inclusive em matéria tributária. Então, é fato. Hoje, o que se busca dentro das questões que envolvem os mecanismos da relação jurídico-tributária? Se buscam mecanismos para se tentar minimizar ao máximo a judicialização. Então, hoje, por exemplo, se tentou o poder público, de uma forma, a compelir o pagamento do crédito tributário. O que o poder público inicialmente conferiu? Nós tivemos uma mudança na lei de protestos, na lei 9492 de 97. Essa mudança ela fez com que houvesse a inserção do parágrafo único nessa legislação, do artigo 1º, determinando a possibilidade do protesto extrajudicial de CDA, da certidão de dívida ativa. Tá. O que isso acabou acarretando? Tanto a Confederação Nacional do Comércio quanto a Confederação Nacional da Indústria ingressaram com ações diretas de inconstitucionalidade para dizer que a Fazenda já tem mecanismos mais do que suficientes para compelir o contribuinte ao pagamento do crédito. Se colocasse a inserção de um protesto extrajudicial junto ao tabelionato de protestos, isso seria considerado, de acordo com aquilo que foi colocado na ação direta de inconstitucionalidade, uma forma de sanção política em matéria tributária. O que é a sanção política? Eu inviabilizo um direito fundamental do contribuinte, visando exigir o cumprimento de uma determinada obrigação. Só que o Supremo Tribunal Federal, ao observar uma das ações diretas de inconstitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade 5.135, a relatoria foi do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele disse que o mecanismo, como forma de compelir o contribuinte ao pagamento desse crédito mediante o protesto extrajudicial da CDA, seria legítimo e que isso não se configuraria de forma alguma qualquer espécie de sanção política em matéria tributária. É fato, Alex, professor Dalton, os demais que nos assistem, é fato que hoje o que nós vivenciamos, e vocês estão cursando um mestrado em ciências jurídicas e sociais, então, quando a gente analisa, por exemplo, portanto, são estudiosos e têm se aprofundado nos temas, quando nós estamos diante da questão que envolve a relação jurídico-tributária, aquele número que o Alex colocou há pouco no início, de que o que existe sobre litígio em matéria tributária são mais de 5 trilhões, o que isso acarreta, basicamente, é 75%, praticamente do PIB, isso em números. E o que isso pode vir a acarretar economicamente, isso é muito grave. Tanto é muito grave, para que vocês tenham uma noção, que a ausência hoje de um ministro na Suprema Corte que seja especialista no campo tributário, com a finalidade de conferir acórdãos, decisões que sejam mais veiculadas, não só como acontece pró-Estado, mas também pró-contribuinte, e principalmente que se mantenha a segurança jurídica, que eu creio que vocês devem ter acompanhado nessa semana, que nós tivemos uma decisão no Supremo Tribunal Federal
de uma possibilidade de relativização da coisa julgada em matéria tributária. Isso é extremamente grave. Vocês imaginem, por exemplo, nós pegarmos determinados acordos que foram realizados ou decisões judiciais que já foram tomadas, e aqui eu vou dar um exemplo a vocês, tais como a exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, algo que foi sedimentado no ano de 2018, e tão somente o Supremo entender que, se houver uma mudança de entendimento da Corte, que essa matéria pode vir a ser ressuscitada e, a partir daí, ser colocada novamente em votação. Então, vocês imaginam o que isso pode vir a acarretar em várias decisões que foram prolatadas ao longo dos anos. E por que essa situação? E aí eu vou entrar, Alex, se me permite, e se tiver, aqui eu já falo tanto para o Alex, para o professor Dalton, qualquer intervenção, façam tranquilamente, eu vou conversando com vocês e possam fazer as respectivas intervenções. Eu vou tentar compartilhar com vocês, vamos ver se eu consigo, se vocês têm aí a condição de ver. Eu não sei se está autorizado, Alex, pelo Zoom compartilhamento de tela, deve estar autorizado. Deixa eu só ver se eu consigo aqui fazê-lo. Está autorizado, sim. Está autorizado, sim. Beleza. Deixa eu só ver se eu consigo fazer. Senão eu vou falando para vocês e depois, eventualmente, eu só coloquei alguns pontos para que vocês possam... Então, para que vocês possam entender, eu estava falando com vocês e vou aqui retomar. Eu vou fazer o compartilhamento para não demorar tempo, mas depois eu passo, eventualmente, qualquer espécie de material para vocês, para que vocês tenham isso em mãos. Qual que é a ideia que se tem hoje, quando a gente fala da parte que envolve governança corporativa, isso e o impacto disso em matéria tributária, a ideia de se criar uma governança corporativa, se nós formos analisar, até mesmo a parte que envolve as raízes, o jargão do porquê isso foi criado, né, foi uma ideia de se buscar uma forma de governo, uma forma de administração, pelo qual você tem hoje mecanismos e práticas que visam justamente otimizar o desempenho, seja de uma empresa, seja de uma determinada atividade, com qual finalidade? Produção e proteção das partes que são interessadas naquela relação, sejam investidores, sejam os credores, sejam os próprios empregados. A ideia é fazer a facilitação do acesso ao capital e, para tanto, cumprir com tais exigências de boas práticas, é o que se exige. Por que isso foi criado e concebido? Isso foi criado, ao longo do tempo, com a ocorrência de vários fenômenos que nós fomos passando ao longo dos anos. Então, a gente teve questões tais como o crescimento de ativismo de investidores institucionais. Nós tivemos uma onda de aquisição de uma forma bem predatória, que começou no passado com os Estados Unidos, na década de 80. A gente teve uma série de eventos de privatizações em países que estavam em desenvolvimento, tanto países em desenvolvimento, assim como países europeus, da região da Europa. Isso fez com que, então, houvesse uma necessidade, ante a uma série de crises que foram desencadeando, a necessidade de se criar um ambiente, então, que você crie boas práticas e, dentre essas boas práticas, você possa fazer com que haja, então, a implementação para a melhoria do próprio negócio em si. Nós temos um problema no Brasil. Qual é o problema no Brasil? No Brasil, a gente tem uma grande concentração de propriedade de muitas empresas que são ainda familiares, que têm um número reduzido de sócios, onde a disseminação dessas boas práticas, da governança corporativa, do chamado compliance, ela só vai acontecer na medida em que estas empresas crescem, que elas acabam se profissionalizando, e essa gestão ela acaba necessitando, então, uma vez que ela já começa a ter outros atores que para elas acabam sendo importantes, fornecedores,
clientes que já adotam essas práticas, há uma necessidade, então, de fazer esta adequação com a finalidade ou de captação de recursos do mercado de capitais, do mercado financeiro, e isso faz com que haja, então, uma necessidade dessa adequação. Mas ainda caminha muito lentamente aqui no Brasil. Se você tem que analisar hoje, e não é, e vejam, eu passo a vocês, e não é por falta de previsão legislativa. A gente tem, por exemplo, já previsões desde 2002 na cartilha da própria CVM, da Comissão de Valores Imobiliários, dizendo a respeito dos critérios de governança. Essa questão que envolve as boas práticas, elas não acontecem hoje. E, por óbvio, existem princípios que governam essa situação da governança corporativa, que houve uma necessidade de aplicá-los em matéria tributária. Porque observem o seguinte, o que nós temos dentro de uma relação jurídico-tributária? Nós temos o sujeito ativo, que é o Estado, que é o ente federativo, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Nós temos como sujeito passivo a figura do contribuinte ou, eventualmente, do responsável. Só que esta relação, ela é uma relação, em tese, vertical. Por que vertical? Porque o contribuinte, o responsável em matéria tributária, nesta relação ele é hipossuficiente. Não é ele que detém a grande gama de informações, não é ele que detém todo o aparato e, consequentemente, cabe a ele o cumprimento de uma série de exigências pelas quais, se não houver tal cumprimento, dentro dos prazos que são fixados, isso lhe gera penalizações. Eu creio que todos vocês sabem que, em matéria tributária, o grande problema não é a dívida nominal em si, são os encargos, são as penalidades, as multas que são aplicadas, a forma do cálculo de juros, os índices que são aplicados na correção e até mesmo os mecanismos que são exercidos no âmbito da própria fiscalização. Então, dentro hoje do ambiente de negócios, dentro, por exemplo, de empresas, existem princípios que são basilares dentro da governança corporativa que acabam sendo aplicados também ao contexto tributário. Vou dar um exemplo aqui para vocês, dentre os princípios tais como a responsabilidade corporativa. Eu tenho que ter zelo pela sustentabilidade do negócio, da sociedade em si. Ou seja, o que eu espero dentro de uma responsabilidade corporativa? Que a atividade econômica tenha longevidade. Tá, se eu for levar isso em matéria tributária, isso se traduz o quê? A empresa, para que tenha essa longevidade, ela tem que ter o atendimento das leis, tem que ter o cumprimento de forma tempestiva das obrigações, notadamente das obrigações administrativas, em matéria tributária denominadas de obrigações acessórias. Para qual finalidade? Evitar custos, justamente com penalizações, com garantias de débitos. E hoje, por exemplo, a depender do tipo de atividade que você faça dentro da empresa, e dentro do ambiente hoje da governança, vinculado dessa questão tributária, o que se pergunta, por exemplo, uma empresa? A sua empresa ela tem uma política fiscal? Ela tem princípios que ela observa, estratégias em que essa prática ela vai indicar uma abordagem em relação à própria tributação dessa empresa? Qual é o segmento que ela realiza? É um segmento de indústria, de comércio, de prestação de serviços. Pois é, dentro desse segmento, qual é a política fiscal que é adotada para a empresa? Essa empresa ela tem a necessidade, ela consegue
disponibilizar de forma pública informações da sua natureza tributária e financeira acerca de eventuais negócios que são desenvolvidos, seja na própria região que ela opera, seja em outros países que ela faz essa operação? A empresa ela consegue fornecer explicação pública da carga efetiva da tributação que sofre em razão do exercício da própria atividade econômica? Existe uma análise dos riscos da tributação que são associados à criação de valores que você coloca, que você agrega na empresa? A precificação, a política de preços adotada, ela leva em consideração tais critérios? Outras, além da questão que envolve a responsabilidade corporativa, você tem princípios tais como uma exigência hoje dentro da governança e vinculado isso ao contexto tributário, que é a transparência. Eu tenho que disponibilizar informações que sejam úteis para todas as partes interessadas, para todos os atores, com qual finalidade? Para que eu quero transparência? Para se estabelecer o mínimo de confiança. Vocês perceberam, vocês têm acompanhado, vocês estão fazendo um mestrado que é certificado de forma internacional. Vocês têm observado, por exemplo, que a fala do atual presidente, e aqui, vejo, eu estou colocando em relação ao mercado sem politização, eu estou falando o que uma fala ela impacta no mercado. Quando o mercado, estão dizendo assim, ó, o mercado, no geral, está extremamente preocupado com o desenrolar do Brasil na questão, notadamente, o quê? Econômica. Por qual finalidade? A ausência de previsibilidade. Como assim ausência de previsibilidade? Ainda não foi colocado um nome. Então, a depender do nome que é colocado, se sabe qual é a linha que será adotada. Então, eu consigo ter, de alguma forma, uma previsibilidade nas questões econômicas, de que maneira, por exemplo, a transparência das operações dentro do mercado pode ser apresentada. Então, você veja, se a gente pegar em matéria tributária, o que seria essa transparência? Eu tenho a necessidade de que todas as informações necessárias e úteis para os interesses da empresa e para os interesses do erário possam ser apresentadas com a finalidade até mesmo da empresa conseguir, dos negócios conseguirem aportes de investimento, dentre outros, porque, afinal de contas, se uma empresa ela está em dissonância com as questões tributárias, ela não consegue, dentro dos seus demonstrativos contábeis, dos demonstrativos fiscais como um todo, a confiança necessária junto ao mercado. Hoje, por exemplo... Professor, pois não. só para fazer uma parte, desculpe interromper. Por favor. Quando o professor fala sobre confiança, a gente poderia trazer isso num eventual negócio jurídico processual a ser mudado o procedimento junto por exemplo, a Procuradoria da Fazenda. Se eu tenho uma empresa que ela já é transparente, que ela tem os dados dela de forma, vamos dizer assim, transparente, se ela atua de forma firme, se ela demonstra boa-fé, a negociação, vamos colocar dessa forma, do negócio jurídico processual, ele pode ter, digamos assim, uma vantagem em relação às outras empresas, junto à Procuradoria? Não se tenha dúvida, e por uma razão muito simples. E eu vou chegar, justamente essa intervenção sua, Alex, ela foi oportuna, porque justamente dentro dos ambientes da governança, o que se espera é justamente uma diminuição da litigiosidade. O que é que faz com que você tenha uma empresa que, de certa forma, ela aparentemente ela transparece ser mais confiável? A partir do momento que o número de litígios, e principalmente em determinadas áreas, se apresenta. Se você tem uma empresa hoje que ela tem um número de litígios de um passivo de um contingenciamento trabalhista muito grande, o que o mercado enxerga nessa empresa? Que, aparentemente,
não existem mecanismos de prevenção e de boas práticas para que evite essa forma de excesso de demandas na área trabalhista. Então, esse contingenciamento que a empresa tem que ter, a depender do tamanho, isso acaba gerando um risco. Então, por isso que hoje, o que é que se busca, principalmente em matéria tributária? Se busca, então, evitar a litigiosidade, evitar a judicialização, utilizando-se de mecanismos legais que ofereçam, junto à administração pública, se houver a existência de débitos, mecanismos de cooperação mútuos. E aqui eu vou trazer um exemplo, que é um dos exemplos mais significativos que nós temos dessa situação, que é a transação tributária. O Instituto da Transação já existe na legislação tributária pátria desde o anteprojeto que foi apresentado no Congresso Nacional em 1954. O Código Tributário Nacional, para que vocês tenham uma noção, prezados, foi sancionado em 66. A Lei 5.172, de 66. Só que o anteprojeto estava no Congresso em 1954 e já se previa, como forma de extinção do crédito tributário, a transação. Só que observem vocês o seguinte: a transação é prevista no Código, tanto no artigo 156, quanto no artigo 171. Pasmem, quando a transação foi regulamentada? Final de 2019. Com a Lei 13.988, que foi uma conversão de uma medida provisória. Por quê? E olha de onde surgiu isso para que vocês tenham uma noção. Vocês não escutaram há muito tempo que o Brasil estava flertando com a OCDE, e ainda o faz? A Organização de Cooperação dos Países de Desenvolvimento Econômico, que são as grandes potências em termos de desenvolvimento econômico mundial. O Brasil queria fazer parte da OCDE. Bom, dentro da agenda da OCDE, quais foram algumas exigências? Bom, primeiro, para que você faça parte de tal organização, você tem que ter a média das questões aqui nas políticas econômicas e fiscais de todos os países que compõem o bloco. E, a partir daí, só para que vocês tenham uma noção, a média dos países da OCDE em cumprimento de exigências burocráticas, administrativas em matéria tributária, por ano, dá em torno de 280 a 300 horas, ano, para cumprimento de exigências fiscais. Vocês sabem qual é a média no Brasil? 1.800 horas ao ano para exigências burocráticas. Então, você imagina o seguinte, pensa numa SA. Raciocina comigo. Você tem uma sociedade que adota o tipo societário, sociedade anônima, seja por uma imposição legal a depender da atividade, seja porque assim foi a escolha daqueles que compõem a sociedade. Você já sabe que a SA, por si só, ela já tem uma determinada demanda de burocracias que são bem complexas em relação, por exemplo, à adoção de uma sociedade limitada. Aí você imagina que uma empresa dessa, ela tem que ter auditoria interna, auditoria externa, contabilidade interna, contabilidade externa. Ela tem o cumprimento de controladorias, tanto interna quanto externa. E, pasmem, mesmo uma empresa tendo tudo isso, ainda dá erro. As empresas ainda vão ser autuadas. Ante a burocracia que se coloca nessas questões que envolvem o cumprimento de ações tributárias. Professor Caio, desculpa interromper mais Pode falar. vez. A gente poderia acrescentar isso aí, a inflexibilidade que, vamos dizer assim, os agentes, os procuradores têm em relação a transacionar, que eles estão muito adstritos à lei. Inclusive, a gente tem uma diferença entre a transação tributária e o negócio jurídico processual.
A transação tributária ela está muito ligada à questão legal, né? Tem que ter autorização legal para fazer. Já a negociação jurídico-processual, ela vem fundamentada já no Código Civil, no artigo 190. Mas, mesmo assim, o que eu tenho percebido, vê se minha observação é pertinente, os procuradores eles ficam aguardando sair uma portaria, uma norma, alguma coisa, porque não podem, digamos assim, pisar um pouco fora, sob pena de ser responsabilizado. Isso não seria um entrave, vamos colocar dessa forma, um entrave para que a gente ainda permaneça nessa quantidade de horas que o professor colocou? Nós temos um problema aí, Alex, que ele é um pouco mais aprofundado. Por quê? A gente tem que entender que o crédito tributário é um bem público. Em sendo um bem público, ele é um patrimônio indisponível. Então, aquele que é gestor da res pública, o gestor da coisa pública, ele só pode dispor da coisa se houver uma autorização legislativa que o faça. Só que, o que nós temos, que eu vejo que é um pouco pior, nós já temos a lei que autoriza a transação. O que muitos que estão na Procuradoria aguardam são regulamentações específicas e que acabam, sim, por acarretar um entrave maior nesse fechamento do negócio jurídico. Porque, por mais que seja a transação um acordo, esse acordo ele não tem uma liberalidade como negócio jurídico processual previsto no artigo 190 e artigo 191 do Código de Processo Civil. Porque o crédito tributário, justamente, é um bem público. Então, quando a norma coloca mecanismos que trazem a respeito à transação, olha, vamos fazer aqui um acordo, ele já começa a colocar, a norma já começa a colocar determinadas situações que acabam por colocar limites nas questões que envolvem essa autonomia de vontade das partes. Por exemplo, a norma estabelece várias vedações que são impostas ao mecanismo de transação. Por exemplo, reduzir o montante principal do crédito. É uma coisa que a norma coloca. Olha, a transação ela não pode reduzir o montante principal do crédito. Eu não posso transigir sobre multa penal. Eu não posso transigir sobre créditos que não estejam inscritos em dívida ativa. E aí nós temos um problema. Por quê? Quem transige é a Procuradoria, não é o órgão fazendário. Secretaria de Fazenda, Secretaria Municipal de Finanças, Secretaria da Receita Federal são órgãos públicos fazendários que têm o papel de arrecadação e fiscalização. Eles não transigem. Então, não existe qualquer espécie de acordo com órgãos fazendários, a não ser os limites que a própria lei já coloca. Vou dar um exemplo. Se você tiver débitos na Receita Federal, qual é o máximo que a Receita Federal vai te conseguir, vai conferir de eventual parcelamento? Você vai dar 10% de entrada e o resto você vai financiar em 60 parcelas. Isso não é transação. Isso é um parcelamento que já está autorizado por lei e que não entra em qualquer espécie de negócio jurídico. Quem transige é a Procuradoria. Você vai falar assim, tá, Caio, e qual é o problema? Muitas vezes, as empresas não conseguem transigir porque os débitos estão inscritos no órgão fazendário e não migram para a dívida ativa. E aí veja um absurdo. Mesmo que se passe o prazo, você tem um prazo para isso. Aí a empresa é obrigada a ingressar com uma medida judicial para que haja uma determinação judicial de migração
dos créditos que se encontram no órgão fazendário para a dívida ativa, que está às mãos da Procuradoria, para que aí sim se possa propor a transação. Então, se a ideia, e aí vem uma provocação a vocês, se a ideia da existência de um negócio jurídico processual, se a ideia da existência de maior flexibilização nos acordos é justamente evitar a judicialização e, com isso, fazer com que tais acordos sejam realizados na forma administrativa, pergunto a vocês, se eu tenho que provocar o judiciário para que o órgão fazendário possa migrar para a dívida ativa, para que eu possa transigir, você há de convir comigo que aquilo que se pensava já se perdeu. E outra, a partir do momento que eu não confiro à Procuradoria, dentro da observância da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma possibilidade de discricionariedade, em vez de colocar, por exemplo, uma mesma normatização de transação aplicada a todos, como se fosse, por exemplo, nós temos 3 tipos de transação previstas na lei, 2 por adesão e uma transação excepcional individual. A única que realmente é a transação excepcional individual, porque ela é excepcional e ela é individualizada. Cada empresa possui um tipo de problema. Cada empresa possui uma determinada necessidade. Se a ideia do fisco é eu quero receber, mas eu quero dar condições para que o negócio continue avançando, existem realidades que são distintas. Porque vejam vocês o seguinte, se a pessoa firma uma transação, ela tem que se preocupar em pagar o vencido e o vencendo. Porque se ela descumpre um ou outro, esse negócio é rescindido e essa empresa ela não pode propor qualquer espécie de negócio jurídico processual e ou outras formas assim colocadas por 5 anos. Mas aí professor Caio, aí não, a gente não teria que pensar em cima do princípio da capacidade contributiva da empresa, porque, veja bem, houve a transação, houve o negócio jurídico processual, a empresa conseguiu emitir as suas certidões, né? Ela, perante os seus parceiros, ela está regular, ela pode, inclusive, fechar contratos, acordos, etc. Mas aí, no caminhar, ela perde a capacidade contributiva dela. Ela não consegue pagar o que ela deve e não consegue honrar o dia a dia. Não seria a partir do princípio da capacidade contributiva, eu estou até filosofando, tá? A gente encontrar uma saída para isso aí. E aí, utilizando, já que você falou que você está filosofando, o Alex, nós estamos numa aula de mestrado, então existe uma diferença entre o ser e o dever ser. Deveria ser utilizada a ideia do que vem esculpido no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal, quando diz sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Só que aí nós temos que analisar que o argumento que é utilizado contrário, muitas vezes para conferir algumas distorções entre um e outro, esbarra no princípio da isonomia. Aí vem a expressão, contribuintes que se encontram em situação de equivalência não podem ser tratados de forma desigual. Esbarra no princípio da impessoalidade. A administração pública ela não pode conferir tratamento tributário diferenciado e personalíssimo para um ou para outro. Quer dizer, então há que se observar uma linha tênue
entre o que verdadeiramente eu consigo fazer em matéria tributária de um negócio jurídico processual, o que é observado em termos legais para um acordo e qual é a discricionariedade fazendária para isso. Quer dizer, será que a lei, em absolutamente toda e qualquer circunstância em matéria tributária, ela precisa regulamentar? Ou há uma necessidade, uma possibilidade, como acontece nos países da Europa, da existência de uma arbitragem tributária, onde você pode, quando você chega, tem lá uma determinada empresa num país europeu, ao você ter débitos, por algumas razões, lógico, que não sejam decorrentes de crimes contra a ordem tributária, mas a partir do momento que você tem débito, você consegue sentar com a Procuradoria sem qualquer espécie de formalidade. Você senta com a Procuradoria e fala: estou com débito assim, consigo pagar desta forma. Você sai com a chancela na hora. Não há esse império burocrático. Eu sou diretor jurídico de 2 empresas no Brasil. 2 grandes empresas. Foi requerido, já foi conferido das 2 um mecanismo de transação tributária. Prestem sua atenção. Já houve o pagamento, já houve o deferimento. Pasmem, não se fez agora, até o momento, a implantação no sistema. Não se fez a implantação no sistema. Já houve o pagamento, já há 2 meses isso aconteceu, e não houve a devida implantação no sistema. E quando se questiona, é um problema de falha dentro do sistema, no cadastramento, dentre outros. Só que, com isso, por exemplo, uma empresa que ela consegue, através da transação, demonstrar nos seus balanços contábeis que ela fez um alongamento da dívida e, consequentemente, isso melhora o risco para ela e o rating em várias operações, ela não consegue fazer demonstrativo, mesmo já tendo o deferimento do processo transacional. Então, assim, nós estamos ainda diante de vários desafios no Brasil. Estes desafios, eles são desafios que devem ser colocados de forma tal e devem ser observados com muita urgência. Primeiro, nós temos um excesso de burocracia no atendimento de exigências fiscais. Não existe uma simplificação no cumprimento das exigências. A inexistência dessa simplificação tem levado a constantes autuações. As empresas do Brasil, grande maioria, para que elas possam operar, elas precisam necessariamente de certidões de regularidade fiscal. Essas certidões de regularidade fiscal podem ser de 2 naturezas. Ou eu posso ter uma certidão negativa de débitos, ou eu posso ter uma certidão positiva com efeitos de negativa. Só que a obtenção da primeira já é uma mosca branca, mas da segunda, da positiva com efeitos de negativa, ela passa por alguns critérios que são ainda tenebrosos. Por exemplo, o próprio artigo 12 da Lei 13.988, de 2019, que regulamenta a transação tributária, estabelece que, mesmo tendo firmado a transação, ela não acarreta a suspensão da exigibilidade do crédito, uma vez que ela visa a extinção do crédito tributário. Mas eu pergunto a você, a empresa vem pagando a transação. Se não suspende a exigibilidade, uma vez que ela visa a extinção do próprio débito, mas você concorda que eu posso transigir em 140 meses, 145 meses, 170 meses? Eu já vi transações de 240 meses. Eu pergunto, nesse período, como é que fica, por exemplo, a questão da regularidade fiscal da empresa, se a própria lei determina, por exemplo, que a transação
não acarreta a suspensão da exigibilidade. Aí, portanto, você tem, de novo, que utilizar de mecanismo de judicialização para que se diga, olha, eu estou transigindo, estou pagando as parcelas, portanto, eu tenho o direito de não ser considerado mais como um inadimplente, mas como uma pessoa que tem realizado um acordo que tem sido cumprido junto à Fazenda Pública. Então, algumas questões ainda merecem um melhor aprofundamento para evitar algumas distorções. É extremamente válido o negócio jurídico processual dentro das empresas. A governança exige isso. Evitar a litigiosidade, evitar a judicialização e, consequentemente, criar mecanismos extrajudiciais para a composição dos seus conflitos. Só que nós estamos ainda extremamente juvenis, engatinhando nessa questão de como resolver o critério de um acordo e do atendimento destas exigências fiscais administrativas, para que isso não acarrete um embaraço no próprio exercício da atividade econômica. Professor, mas a própria, por exemplo, o professor deu exemplo aí, a empresa apresentou um plano de pagamento de 200 e tantas parcelas e tal, ela precisa obter a certidão. Mas o próprio caráter da certidão não fala que é uma certidão positiva com efeito negativo, porque eu tenho que considerar a empresa ou a instituição, vamos dizer assim, porque eu ainda tenho que considerar que aquele crédito não pode ser suspenso. Se a própria certidão, para mim, é um contrassenso. Eu, pelo menos, penso dessa forma. Por que o nome certidão positiva? Ela é positiva porque indica a existência de débitos. Exato. E por que com efeitos de negativo? Porque sua exigibilidade se encontra suspensa. Eu entendo que é suspensa, se ela fala dessa forma. A exigibilidade se encontra suspensa. Agora, o que me causa um certo temor? A Procuradoria tem levado, quando da aplicação, da implementação das transações, a Procuradoria ela tem sido muito incisiva na questão do atendimento de que, mas a transação ela não é causa de suspensão da exigibilidade, ela é causa de extinção do crédito. Aí você fala, tá, se a transação é uma causa de extinção do crédito, então eu faço jus a uma certidão negativa de débitos. Porque eu transigi. Fala, não, mas você não tem ainda o pagamento integral. Você fala, então nós estamos diante de um problema. Porque se a transação ela não suspende a exigibilidade, a transação é uma forma de extinção do crédito tributário. E, consequentemente, a transação ela é esse acordo que faz com que eu tenha uma quantidade de parcelas ao longo do tempo para serem adimplidas. A questão é, nesse período, qual é o tipo de certidão de regularidade fiscal que eu tenho que ter? Ela é positiva com efeito de negativo? Ou ela é uma certidão negativa de débito? Uma vez que a transação não acarreta uma suspensão da exigibilidade, porque as hipóteses de suspensão da exigibilidade elas estão tratadas no artigo 151 do Código Tributário Nacional, cujo Supremo já disse que o rol é taxativo. Você tem lá moratória, depósito do montante integral, reclamações e recursos administrativos, concessão de liminar em mandado de segurança, concessão de liminar de tutela antecipada em outras ações e parcelamento. Aí eles falam, uma transação não é parcelamento, transação é uma forma de extinção. Perfeito. Se é uma forma de extinção, na obtenção da minha regularidade fiscal, qual é a certidão que eu tenho que ter direito? Porque a norma diz que a transação não suspende a exigibilidade. Se não suspende a exigibilidade, eu não posso ter uma certidão positiva com efeito negativo. Então, eu teria que ter uma certidão negativa de débitos. Aí eu pergunto,
na consecução do pagamento da transação, do estabelecimento desse negócio jurídico processual extrajudicial totalmente condizente com o ambiente que se busca na governança. Que tipo de certidão tem que ter direito? Então, são algumas inflexões que hoje há uma necessidade de serem colocadas para fins de maior amadurecimento, maior pesquisa. Nós temos equipes que são criadas hoje com o intuito apenas de estudo nessa área. Nós temos hoje, por exemplo, um decreto que foi editado nesta semana, criando um grupo que é o ENAT, que é um grupo de trabalho somente para atuar com a transação tributária em âmbito federal. São membros, são procuradores que foram colocados nesse ambiente de trabalho só para tratar de transações fiscais. Aí eu pergunto a vocês, tá, dentro desse, tem-se criado, lógico, mecanismos com a finalidade de facilitação desse ambiente mais favorável de negociação. Mas, mesmo assim, nós estamos diante de situações pelas quais, se eu passo por situações de cunho emergencial, eu não posso interpretar a norma de maneira natural. Se a norma ela foi criada para situações ordinárias. Se eu tenho situações extraordinárias, a interpretação também deve ser extraordinária. Eu não posso conferir uma interpretação comum, ordinária, dentro de uma hermenêutica, para situações que são extraordinárias. Nós estamos saindo de um ambiente, e ainda estamos, mas de grande parte de empresas que saíram dentro de uma pandemia, de um lockdown, que grande parte sofreram perdas significativas. Há que se tratar a norma de maneira regular, em situações excepcionais? Ou eu tenho que dar um tratamento excepcional às situações que foram conferidas de forma excepcional? Então, essas são algumas argumentações que ficam para fins justamente de reflexão. Professor, tem algumas perguntas aqui que foram colocadas aqui no YouTube. É o Maurício Olaia. Ele pergunta o seguinte: se o projeto que cria o Código de Defesa do Contribuinte, ele vem ajudar alguma coisa nesse sentido aí? Maurício, obrigado pela tua pergunta, meu caro. A ideia do Código de Defesa do Contribuinte é justamente conferir mecanismos que visam minimizar os impactos de abusos que são perpetrados pelo Estado, notadamente ante o exercício da própria fiscalização e da arrecadação propriamente dita. A ideia de um Código de Defesa do Contribuinte nada mais é do que você tentar minimizar ou mitigar ao máximo a hipossuficiência do contribuinte, a hipossuficiência do sujeito passivo na relação tributária. Só que o Código de Defesa do Contribuinte, enquanto norma notadamente inicial principiológica, e depois colocando algumas exigências por parte da Fazenda, em contrapartida também algumas exigências por parte do próprio contribuinte, não vai conseguir tratar de forma específica certas temáticas que já estão regulamentadas em outros diplomas. A ideia do Código de Defesa do Contribuinte é tão somente fazer com que haja o cumprimento efetivo de normas principiológicas que já estão desenhadas tanto na Constituição Federal quanto na Constituição dos Estados, nas leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios. Então, somente o atendimento de uma forma restrita a estas exigências. Então, assim, é óbvio que a tendência é que, com esses mecanismos, nós tenhamos maior poder para fins de discussão desses temas. Mas dizer para você que ele vai, de certa forma, resolver ou minimizar essa questão que envolve o problema transacional, eu ainda acho muito efêmero essa situação. Ela é muito temporária ainda, para dizer. Ainda mais porque
se nós pegarmos o texto original do Código de Defesa do Contribuinte, nós ainda vamos passar por alguns critérios de audiências públicas, dentre outros, que podem ainda ter algumas revisões no seu texto final, quando eventualmente for sancionado. Perfeito, professor Caio. Professor Dalton, o senhor quer fazer alguma parte, algum comentário? A gente já está chegando aí ao final da explanação do professor Caio. Não, primeiro, parabenizar o Caio pela didática, pela explanação. A minha indagação só, Caio, para você, todo esse cenário que você bem escreveu, não é difícil a gente falar de governança com tantas incertezas, né? Como eu consigo identificar risco, né, e gerenciá-los com uma eventual necessária judicialização que é de resultado incerto, sobre uma eventual compensação tributária ou não, sobre eventual transação não? Eu queria que você falasse só um pouco sua opinião sobre isso. Dalton, obrigado pela tua pergunta e agradeço a gentileza. Esse é um grande desafio que existe dentro dos critérios do compliance e da atuação tributária. Porque, realmente, se observando os princípios que regem a questão básica da governança, dentre eles nós temos a própria previsibilidade, que advém junto com a questão da transparência. Hoje é muito difícil nós conseguirmos, por exemplo, identificar em matéria tributária questões que envolvem a previsibilidade sejam das próprias decisões em esfera judicial ou até mesmo dentro de uma discricionariedade estatal. Por isso que a governança ela acaba hoje focando os seus maiores esforços na questão das boas práticas internas do exercício da atividade, as boas práticas com relação aos clientes, fornecedores, as boas práticas em buscar o atendimento das exigências legais com suas missões e valores, e acabam colocando as questões, notadamente tributárias, como um risco passível, nesse caso, até mesmo de contingenciamento. Então, hoje, muitas empresas, com a finalidade de fazer o cumprimento dessas exigências das regras de compliance, elas acabam contingenciando as eventuais discussões que existem sobre o tema, os eventuais débitos, para que haja o reconhecimento nos respectivos balanços, e isso acabe demonstrando dentro do accountability, a questão da prestação de contas, aquilo que melhor atenda os interesses do próprio mercado em si, das instituições, aquelas que falam sobre questões de rating, tratam questões de risco. Então, hoje, Dalton, o que as empresas têm feito é, de certa forma, criando em matéria tributária mecanismos de ou contingenciamento ou, o que é pior, mesmo que se tenham direitos que foram sufragados, uma vez que nós estamos diante de uma total imprevisibilidade nas decisões e nas relações, acabam por si só preferindo pagar, mesmo que de forma indevida, somente para que haja, então, o atendimento dessas exigências de normas de governança. Muito bom, Caio. Muito obrigado aí pela sua explanação. Achei sensacional. Vou devolver a palavra aí para o Alex fazer as finalizações, Alex. Não, perfeito. Chegou um questionamento aqui para mim. Nós temos, dentro da Justiça, alguns mutirões, né? No nosso trabalho, você tem aquele mutirão de conciliação trabalhista, tem os mutirões que você faz para acordo. Já se pensou alguma vez em fazer algum mutirão para crédito tributário? Olha, eu agradeço a pergunta. Seria fantástico se isso efetivamente ocorresse, mas o que eles argumentam por si só é que justamente quando você tem esses programas
que são criados com a finalidade de aumentar a possibilidade de prazos de adesão para que haja redução, isso já seria tão somente mecanismos utilizados para esse tipo de atividade. Só que existe aí um porém, né? Muitas vezes não é divulgado. Quantos programas muitas vezes são criados e a pessoa acaba por perder prazo porque não há uma divulgação restrita por parte dos órgãos fazendários ou das procuradorias da existência, a não ser que a pessoa, então, somente ela tenha essa informação através do seu contador, ou ela tenha informação, eventualmente, através de uma notícia que ela vê, de uma postagem que ela vê numa rede social, que, caso contrário, muitas vezes a pessoa ela nem sabe que ela tem direito a fazer parte de um programa. E quantas vezes eu já vi, isso tem diminuído, fato, mas quantas vezes eu já vi pessoas que estavam enquadradas, estavam eleitas para aquela determinada possibilidade e não o fizeram, não porque não queriam, mas porque perderam o prazo por não saberem de que maneira isso foi apresentado. Então, eu acho assim, nós temos ainda muito a evoluir nesses critérios que envolvem essas formas de desjudicialização, e principalmente a desjudicialização em matéria tributária, e o que nós esperamos efetivamente é que haja ainda sempre um melhor aprimoramento, não só da normatização, mas principalmente da atuação daqueles que têm o poder de transigir em mãos, o poder de conferir esses acordos em mãos, sem que haja maiores entraves para fins da solução desses litígios. Perfeito, professor. Obrigado. Professor Dalton, o senhor quer fazer alguma consideração ainda a respeito do tema? Eu só tenho a agradecer o aceite do convite do professor Caio, ele compartilhar o tempo dele nessa quarta-feira chuvosa aqui em São Paulo, capital. Não sei como é que está aqui, mas aqui está chovendo pra caramba. Ainda bem que a internet e a luz aguentaram firme aqui, mas fiquei com receio em alguns momentos das coisas travarem. Caio, muito obrigado aí pela sua explanação, por ter dedicado seu tempo a nós, pela sua didática. Eu vou para o Alex para ele fazer o encerramento e passar a palavra. Professor Caio, mais uma vez, obrigado. Tá? Eu sei o quanto é importante a gente ter sua presença aqui, conforme o professor Dalton falou, numa noite chuvosa, perto já dos anseios aí da Copa do Mundo, as pessoas assistindo os jogos, né? E eu só tenho a agradecer a disponibilidade do professor, espero revê-lo em outros encontros, né? Poder contar sempre com a sua disponibilidade, com o seu conhecimento, ok? E vou dar ao professor a palavra para fazer suas considerações finais, que eu acho importante. Antecipadamente, agradecer a Lídia aí também, pela ajuda, por estar deixando a gente um pouco mais simpático aí nas redes sociais. À vontade, Alex, professor. Eu agradeço a gentileza, o convite que me foi feito. Está com um seleto grupo aí de mestrandos da Ambra College. Professor Dalton, agradeço imensamente também o convite. Espero ter atingido o objetivo central junto ao grupo, ter propiciado algumas reflexões. Essa, na verdade, é a finalidade tanto de um curso de mestrado quanto do curso de doutorado, os cursos de estrito sensu no geral. Não é trazer soluções, é criar reflexões. E, dentro dessas reflexões, criar incômodos, efetivamente, né? E, com isso, nós ficamos incomodados e isso nos faz aumentar e muito a pesquisa, que essa é a grande finalidade, inclusive, dos cursos de estrito sensu, que a gente possa estar sempre amparados numa ampla pesquisa, num estudo mais aprofundado dos temas. Então, eu espero ter contribuído com vocês nesse período. Agradeço a Lídia também, que gentilmente nos acompanhou nesse período todo. Peço as devidas desculpas aos colegas pelo entrave aí de um tempinho em relação à questão do microfone. A tecnologia é uma bênção, de um lado, do outro lado é uma maldição de vez em quando, mas
Espero poder rever os amigos, aqueles que têm redes sociais no Instagram. Se quiser me seguir no Instagram, a gente trocar informações, ideias. Estou lá no Instagram, @prof.caio.bartini, né? @prof.caio.bartini. Qualquer dúvida que você venha a ter, para a gente poder compartilhar, trocar informações, é sempre importante, a gente está sempre aprendendo e, consequentemente, tentando fazer com que haja sempre um estudo mais efetivo e mais aprofundado de temas que são de extrema relevância, não só para o nosso crescimento, como o conhecimento da nação que a gente vive. Então, agradeço imensamente, coloco à disposição de todos, e fica aqui o meu fraterno abraço a todos vocês. Obrigado, professor. Obrigado, professor Caio. Obrigado, professor Dalton. Obrigado, Lígia. Pessoal que está assistindo conosco, pessoal, os estudantes, profissionais da área de direitos, público em geral. Obrigado pela atenção e uma boa noite. Fiquem com Deus.